Olá, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Siga a gente lá no Instagram, Esportices Blogcast, o Twitter, @Esportices, e o nosso canal no YouTube também, o Esportices Blogcast. Lembrando, nós estamos também nas melhores plataformas de streaming. Estamos também no Deezer, no Spotify, no TuneIn, no Google Podcast e na Apple Podcast. Procure lá por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora! Olá, torcedor, olá, torcedora! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma edição do Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso aqui é luxo. Muito bem, torcedor, muito bem, torcedora, vamos aqui começar nosso programa hoje falando do primeiro empate do Leão na Ilha do Retiro nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Empate sem gols contra a equipe do Mirassol, 0-0 no primeiro confronto na história entre esses dois times. E vamos, claro, repercutir aí tudo o que está acontecendo, os bastidores aí do Leão da Ilha do Retiro. Hoje, mais uma vez, com meus colegas aqui de mesa. Começar hoje apresentando ele que esteve hoje lá na Ilha do Retiro acompanhando o jogo, Matheus Ximenes. Um abraço, meu querido. Saudações rubro-negras, tudo bem? Saudações rubro-negras, torcedor. Saudações aí, Will, Guga. Prazer estar aqui sempre. Mas é aquela coisa, né? Como eu disse para você, Guga, acabei de ler uma coisa aqui. Eu acho que vai ser a minha frase do dia aqui. Mande lá. A página que Chute falou assim: a torcida do Sport não aguentaria 20 minutos torcendo para o Santa Cruz. Aí a torcedora do Sport resumiu completamente o que a gente sente, né? Quem vive de desgraça é programa policial. Então, hoje foi um daquele dia, né? Onde tudo deu errado. Vamos agora aqui passar a bola para o nosso... Já tá virando sócio já do programa, meu amigo Will Thiago, do Monte Sport Show. Fala, Will, um abraço, meu querido. Saudações rubro-negras. Boa noite, Gustavo. Saudações rubro-negras. Boa noite, Matheus Ximenes. Boa noite, todo mundo que tá acompanhando aqui. Na verdade, boa noite, né? Mas boa tarde ou bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? No futuro do presente, posteriormente, para quem vai assistir posteriormente. É isso. Eu queria dizer uma coisa, complementando a fala do Matheus. Quem vive de desgraça é programa policial, e certamente, se esse jogo do Sport amanhã fosse apresentado em Cardinô, Ronda Geral, certamente seria uma bela pauta, porque hoje o Sport, meu amigo, espancou a bola. Desgraça. O Sport hoje espancou a bola. Acho que seria uma boa frase para abrir aquelas manchetes, né? Tipo, manchete de jornal, né? Se a gente ainda tivesse nos tempos do jornal impresso, amanhã estaria na página do Cabelo do Esporte. Sport espanca a bola na Ilha do Retiro e não sai do empate com o Mirassol. Fomos nocauteados
em 90 minutos. Pois é. Aí é o que eu digo. Matheus, você acha que houve mesmo domínio do Mirassol ou foi um jogo que nenhum dos dois quis ganhar, por exemplo? Nenhum dos dois fez por merecer a vitória. Eu vejo que não era para ter vencedor, não. O jogo hoje foi para empate mesmo. Porque o Mirassol arriscou muito pouco. Exatamente. E o Sport muito menos ainda. Olha, se uma pessoa que não acompanhou a partida de forma nenhuma, só soube realmente o placar final, fosse ver os números do primeiro tempo e os números do segundo, essa pessoa falaria: o Mirassol mereceu a vitória, porque o Sport terminar o primeiro tempo dentro de casa com 39% de posse de bola e o adversário com mais de 60% de posse de bola, é algo que você não consegue conceber, sabe? É algo inconcebível para o Sport sofrer esse tanto dentro de casa. Mas a pessoa que assistiu, viu que realmente nenhum dos dois, o Mirassol veio pelo empate. Tanto que Renan não sofreu chutes, finalizações do Mirassol, muito menos o Sport deu trabalho para o Mirassol lá na frente, porque era simplesmente bizarro o bobinho que o Mirassol estava fazendo na saída de bola. O Muralha tocava na lateral ali, na ponta, os caras começavam a tocar, Chico tocava para Gabriel ficava tocando ali. Não, meu irmão, Chico zoou, deu uma inspiração de Neymar na época de Santos, na frente ali de Matheus. Puta merda, galera. Meu irmão, lamentável o que eu pude ver hoje em campo. Eu vou dar aqui duas estatísticas só para passar a bola aqui para o Will. Eu só vou dar duas estatísticas aqui do jogo. Chutes. Foram 10 do Sport e 5 do Mirassol. Chutes, tá, torcedor? Chutes a gol. 3 do Sport e nenhum do Mirassol. Nenhum. Isso mesmo, torcedor. Mirassol não deu um chute a gol sequer. E a posse de bola que o Matheus tanto falou aí, no primeiro tempo, no geral, ela terminou 37% para o Sport, 63% para o Mirassol. Dito posto, Will, com esses números aí, como é que a gente pode definir esse empate aí para você? Um empate de falta de criatividade, um empate sem intensidade, um empate sem, vamos dizer assim, sem parecer que o Sport estava atuando dentro de casa, um empate que representa um elenco curto, um empate que representa um técnico que para mim é bom, mas é muito teimoso, um empate que representa que o Sport está deixando a oportunidade de liderar e ser campeão passar à sua frente, um empate que representa que o Sport tem talvez jogadores que poderiam atuar em determinadas posições, mas o Henderson prefere colocar outros nomes, e um empate que representa muito bem o que será o Sport se não contratar ao longo da temporada. Rapaz, eu fiquei agora tonto, viu, com tanta representação desse empate, viu, mas eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Concordo praticamente com tudo aí que o Will falou. Mas, Will, veja só, você falou aí no ponto de contratações. O Sport apresentou essa semana o Alan Ruiz, né? Oficializou a contratação de Alan Ruiz e a contratação do Peglo. Não jogaram hoje, nenhum dos dois. O que é uma surpresa para mim. Tu achou surpresa? Não, o Alan Ruiz para mim não é surpresa não, porque ele tava de férias, né? Mas assim... A temporada terminou lá no Aroca. Realmente. Agora o João Pedro eu acho que poderia até estar entre os... Até porque ele treinou essa semana, né? Ele treinou, né? Isso. Ele treinou, né? Então, não sei nem por que cargas d'água no banco não ficou. Mas aí você falou dessas contratações, né? Ele tá falando dessas contratações. Então, podemos supor que ainda tá faltando gente chegar? E você tá confiante que essas peças vão chegar ou não? Não, eu não estou confiante. Que tá faltando gente, está faltando gente. Pelo que eu sei, o Sport tá no mercado aí em busca de um centroavante e em busca de mais um volante. As informações que chegaram. Mas eu acho que
além de um centroavante e um volante, eu acho que o Sport necessita de mais um lateral e mais um homem para atuar pelo lado. Eu não confio no João Pedro. Eu acho que quem está aí também não atua tão bem. Vou dar um exemplo. O Sport hoje tem, para atuar pelo lado direito, o Fabrício Daniel, que para mim é melhor como centroavante do que como ponta. Para mim ele tem uma maior liberdade. Fabrício Daniel, Edinho, Wanderson, Facundo Labandeira, certo? Aí para atuar improvisado tem o Luciano Juba também está nesse ponto. O Luciano Juba. Mas está para ir embora. Aí temos para atuar improvisado na ponta esquerda o Filipinho, que é mais um nome. Qual desses pode entrar, essa turma do Labandeira e o Juba, mas qual desses no banco de reservas pode entrar e a gente diz assim, poxa, eu tenho certeza que esse cara irá desequilibrar a partida e pode trazer aí um ponto de, vamos dizer assim, um recorte de benefício para a equipe do Sport. Ou seja, alguém que entre e consiga dar uma maior intensidade à equipe rubro-negra. Não existe. Não existe. Concordo. Foi nossa discussão, inclusive, no programa passado isso. Inclusive. Então, por esse ponto, o Sport necessita de alguém que, para mim, entre e diga, me dê a pelota, se eu não resolver, eu coloco alguém na cara do gol. Porque Matheus, Gustavo Militão e nossa imensa audiência, Vila Nova já deixou a liderança, o Novo Horizontino deixou a liderança, o Vitória, o próprio Sport, e pontos deixados no caminho contra Chapecoense, Ituano, Ponte Preta, hoje, fará falta no futuro. Sim. Então é isso. Nós estamos até fazendo essa conjuntura de que esses pontos perdidos, eles não vão voltar. Não voltam para a tabela. Os pontos perdidos a gente não recupera mais. Não é nem pela circunstância de, mas jogo fora de casa, qualquer ponto é ponto. Eu penso diferente. Há situações que às vezes os 2 pontos que você deixa escapar fora é ponto perdido. O resultado contra a Ponte Preta foi ponto perdido, 2 pontos perdidos. Contra a Chapecoense, 2 pontos perdidos. Contra o Ituano aí eu já não sei se foram 2 pontos perdidos ou 1 ponto ganho. Já não sei, porque finalmente foi um jogo muito, muito abaixo do Sport naquela ocasião. Mas a gente tá falando de 4 e hoje foram 2 pontos perdidos dentro de casa, né? 2 pontos perdidos dentro de casa. Agora, Matheus, o que é que mais te incomodou na partida de hoje, na sua opinião? Você analisando pelo contexto mesmo do tático do jogo. Eu queria ouvir vocês dois para dizer o que é que... O Yuri listou uma série de coisas, falou de Anderson, daqui a pouco também a gente vai falar de Anderson também, né? A gente vai falar aí o que é que ele avaliou na partida. Ele meio que disse que lamentou o resultado, mas enalteceu a força da equipe do Mirassol. Tudo bem, o Mirassol é um time organizado, um time que já tem aí alguns anos fazendo um bom trabalho em São Paulo e tal. Mas se a gente pegar o 11 do Mirassol e o 11 do Sport, o 11 do Sport tá muito melhor. E era uma obrigação do Sport vencer, por mais que o Mirassol tenha um time fisicamente até mais forte, eu acho que é um time fisicamente bem preparado, por mais que seja um time bem armado, mas olhando 11 por 11. O que é que mais te incomodou hoje, Matheus, na partida, porque você vendo o jogo lá da Ilha do Retiro? A ineficiência e a inoperância do time. Hoje, o Sport foi um time totalmente apático. Eu ouso a dizer que hoje foi o pior jogo do Sport apresentado jogando dentro de casa esse ano, nessa temporada. Ouso dizer. Não é. Porque não lembro de um jogo na temporada que o Sport foi tão criticado em 90 minutos. Foi um jogo onde o torcedor passou mais raiva, porque você pega o Mirassol, como você mesmo falou, é um time que já vem sendo formado, jogando no futebol paulista, já tem uma identidade lá, está mostrando serviço na Série B, está ganhando seu espaço.
se encontra na sétima colocação com 26 pontos. Mas, esporte é esporte. Sei que foi um jogo inédito para as duas equipes. Os dois times nunca tiveram se encontrado assim. Mas para o esporte jogar hoje da forma que jogou, foi muito broxante. Foram 90 minutos onde o esporte deixou o adversário chegar. Você via que quando saía o goleiro Muralha abria ali a bola nas laterais, ali na defesa, o Sport não pressionava a saída de bola do Mirassol. O Sport dava campo para o adversário jogar. Mas o adversário também não jogava. Então isso criou para eles, criou um comodismo. E para o Sport também a mesma coisa. O Sport não atacava, mas também não conseguia, mas o Mirassol também não conseguia defender. Você bota dois times em campo, 22 jogadores, um árbitro em campo. Não teve emoção nenhuma, não teve um chute em gol, que você olha assim e fala, do caramba, velho, bela defesa, bela marcação, alguma coisa do tipo. Não houve. Foi uma partida totalmente apática para o Sport jogando em casa. Então, para mim, eu considero como a pior apresentação do Sport jogando na ilha. O eu assino embaixo nessa avaliação aí de Matheus, foi o pior jogo do Sport na ilha. E só um adendo. Jogando dentro de casa e com toda a equipe jogando mal. Não foi 1, 2, 3 jogadores. Foi o time inteiro. Então é isso, só esse adendo mesmo. Eu não lembro de outra partida que o Sport não teve oportunidades claras de gol. Eu não lembro assim. Na Ilha do Retiro, com certeza não. Na Copa do Nordeste. Para mim, quando o Sport atuou com todos os reservas contra o Novo Horizontino, lá na primeira rodada, foi melhor do que hoje. Então, acredito que eu acompanho o relator. Bom, então já que a gente não tem muito o que falar do jogo em si, vamos ouvir aí o que é que o técnico Anderson Moreira falou sobre a partida, né? Porque o Will fez aí algumas observações sobre Anderson, da teimosia do nosso comandante, né? Que hoje, por sinal, acho que teve uma trégua ali. Acho que ele teve não sei se ele teve uma trégua, né? Mas não foi uma reação tão desproporcional como a do jogo passado. Agora, no final do jogo, a torcida vaiou o time. No final do jogo, a torcida teve algumas vaias no final do jogo. É o resultado. Então, vamos ouvir aí o que é que o treinador do Sport achou da partida de hoje entre Sport e Mirassol. E logo depois a gente passa para a eleição do pior e melhor em campo aqui do Rádio Esportista. Primeiro, Anderson Moreira falando sobre a partida. Vamos lá. Eu acho que se vocês tivessem acompanhado um pouquinho a equipe do Mirassol, vocês iam ver que é o jogo que eles fazem, é a proposta dele. Nós temos a nossa proposta, eles têm as propostas dele. Eles não têm como objetivo um time agudo. Você vai ver assim, quantas oportunidades o Mirassol teve claras no jogo. Olha só, ele teve a posse, porque é o jogo que ele entende que é bom, cara. Então eles tiveram a posse, pela posse, a gente sempre pressiona muito. E claro que dois fatores são importantes. Primeiro que um dos jogadores que que é muito importante a gente poder pressionar mais, porque ele tem uma dinâmica muito boa de pressionar, de voltar. É um dos jogadores que mais correm na nossa equipe, que é o Jorginho. Então, assim, ele dá muito gatilho de pressão. E o outro é o Wagner, mas o Wagner está vindo de quase 13 dias, eu acho, de inativos. Então, assim, o Juan se esforçou muito e foi muito bem no jogo, mas esse gatilho de pressão na frente, que a gente tem muito forte, ficou prejudicado em função disso. A gente não tinha como fazer muita coisa. A gente tentou ajustar. Até acho que no final do primeiro tempo, nós conseguimos encaixar melhor isso. Conseguimos fazer com que eles devolvessem mais a bola para nós, e a gente começou a controlar mais. Mas é o estilo do jogo do Mirassol, cara. Então a gente já sabia, a gente teve boas oportunidades, poderia ter feito gol. O jogo ficou perigoso no final.
porque a gente começou a sair na questão do contra-ataque, chance para fazer, mas chance para tomar também. Não que eles tenham tido uma chance extremamente clara, mas... E em relação às vaias, cara, assim, a gente é muito refém dos próprios resultados. É muito incomum, eu não sei em que ano que o Sport teve, talvez, tantas vitórias, não invencibilidade, vitórias. Eu não sei quantos jogos nós fizemos aqui agora, na temporada, 26. Nós temos 24 vitórias, um empate e uma derrota. Talvez a gente merecesse realmente sair vaiado, porque a gente é refém daquilo que a gente construiu durante toda a temporada. Eu não sei quando que o Sport conseguiu fazer isso. Porque não, faz parte, cara, assim. E a equipe do Mirassol é uma equipe muito bem ranqueada e classificada no campeonato. Nós não pegamos qualquer time, não. É um time estruturado, um time que tem bons investimentos. Então, assim, quem acompanhou o Mirassol um pouquinho antes vai perceber que é um time extremamente difícil de ser batido. Para quem não está acompanhando, ficou surpreso. Mas a gente sabia muito do que a gente ia enfrentar. Ok, aspas aí para Anderson Moreira, falando depois do jogo aí na coletiva. Me chamou a atenção, meus amigos, ele destacando essa fala aí com relação a Jorginho, né? Dizendo que sentindo a falta de Jorginho. Perguntar aí, começar por você, Will. Jorginho fez falta hoje no jogo. João Xavier não conseguiu suprir a contento a ausência de Jorginho. Pessoal, Juan hoje foi bem na medida do possível. Ele atuou, mas o time como um conjunto não foi bem. Consequentemente, não tem como alguém destoar tanto assim, do restante, certo? Certo. Porém, entretanto, todavia, eu vou do ponto que Jorginho, ele é um jogador imprescindível nesse elenco do Sport. E eu vou trazer uma reflexão. Não tem como alguém fazer duas posições ao mesmo tempo. Por que o Jorginho fez falta? Porque se o Love não viesse tanto para, como é que eu posso dizer, para criar jogadas, criar oportunidades, ser o homem da criação, se o Love estivesse lá na frente e tivesse um Jorginho aqui, que para mim poderia gerar um pouco mais de intensidade do que o Juan Xavier, seria algo interessante. Mas não vou dizer que a falta do Jorginho hoje proporcionou esse empate à equipe do Sport. Se o Jorginho estivesse em campo, o Sport iria vencer o jogo. Não. Mas o Jorginho é sim um jogador importante. E vou do ponto também que se o time estivesse ido melhor, talvez o Juan poderia ter atuado melhor. E daí a equipe rubro-negra, mesmo tendo o Wagner Love na criação e o Juan Xavier atuando como um falso 9 homem, um meio que tem liberdade na frente de pisar na área, ter finalizado, enfim, arrematado em gol e ter saído o gol da equipe rubro-negra. Matheus, e aí? Concordo. Acompanho aí o relator, como diz o Will, em tudo que ele falou. Mas tenho só como já falei, todo mundo já sabe, eu tenho um pouquinho de receio em relação a Jorginho. O Jorginho é um jogador que parou de apresentar um futebol que agradasse no início da temporada. Era uma coisa e hoje não mostra tanto serviço. Mas minha sombra me deixa um pouco receoso é o fato de que se hoje a gente está comentando a possível falta que Jorginho faz, imagina dos jogadores que entram ao decorrer da partida. Porque você analisa Filipinho, Wanderson, todo mundo que entrou na partida, o Sport não foi um time que fosse para cima, sabe? A gente esperava que Facundo Labandeira entrasse no lugar de Edinho, que conseguisse mais uma movimentação ali na ponta direita, coisa que fez uma ou duas jogadas, mas foi isso que ele apresentou e infelizmente não está jogando o que ele jogava antes da lesão que tirou ele, afastou ele aí quase 3 meses, e que ele vinha numa crescente muito boa. Infelizmente ele sofreu essa lesão e hoje está tentando voltar, mas que infelizmente nos jogos que ele apresentou voltou, e Ederson deu oportunidade
não surtiu o efeito que a gente imaginava. Mas ali realmente eu sinto que o Sport precisa contratar um meia, um centroavante, que dê realmente que seja um maestro. Porque se a gente tem Jorginho, como todo mundo fala que Jorginho é o nosso maestro ali no meio, eu discordo. Infelizmente, se ele for um dia maestro do Sport ali na temporada, esse maestro pediu arrego. Porque hoje a gente teve a dependência de Love voltar para fazer esse papel de criador, e ele mesmo fazer esse criador e ainda ir para frente para poder finalizar. Isso então, me gerou muito incômodo na partida de hoje. Esses dois papéis. Isso me incomodou muito. É complicado, sabe? Um cara que é um centroavante, que está ali na frente, voltando de 3 partidas que não atuou por lesão, tá voltando e fazendo esses 2 papéis. É algo que eu não consigo conceber na minha cabeça, sabe? Isso e não... é muito preocupante. Mas aí é que tá, eu vou perguntar aqui. Isso não é um problema, talvez, de um time bagunçado taticamente? Isso não seria bagunça tática? Sim. Hoje mostrou. Hoje foi bagunçado. Porque estava totalmente bagunçado. Uma das coisas que a gente mais elogiou no Sport nesse ano é que era um time que você sabia ler taticamente. Era um Sport que você entendia taticamente muito bem como ele se comportava. E eu acho que o grande mérito de Henderson, até agora, tem sido exatamente esse. Ele é um time organizado. Taticamente era muito organizado. É muito organizado. Mas hoje, estava uma salada. Hoje Wagner Love jogando de 9 e de 10 ao mesmo tempo, né? O lado direito inexistiu. Hoje pode hoje só criava perigo pelo lado esquerdo. No lado direito era a pior partida com a camisa do Sport esse ano. Pois é. Edinho, meu Deus do céu, hoje foi abaixo da crítica. Aí entra a Labandeira no segundo tempo, mal. O Sport não conseguia organizar uma jogada que levasse um perigo ali na finalização. Não chegava uma bola limpa para Ló finalizar. Não chegava uma bola limpa. Juba não jogou bem. Juba de novo, sumidaço. Eduardo dormiu na lateral, dava espaço para o adversário chegar até a linha de fundo, como eu vi no primeiro tempo inteiro ele fazendo isso. E Everton entrou e não melhorou lá muita coisa também, não. Também não melhorou, mas é o que a gente tem. Pois é. É o que a gente vê. A gente vem batendo na tecla há várias rodadas. Principalmente quando o Sport joga fora. Porque isso não vem sendo um problema jogando dentro de casa. Mas fora dela. O grande problema é que a gente entra jogador que a gente pensa que, Ederson vai botar o cara aí, tá dando confiança pro cara entrar, tá vendo que tá necessitado, e o cara entra e não faz nada. Então, eu, como sou um cara que eu gosto muito de analisar, não só a parte tática, mas eu gosto de analisar a pessoa individualmente, eu hoje olhava sempre lá Ederson, e Ederson estava acocorado. E ele não é de fazer isso. Então eu senti que ele... Até hoje ele estava apático, hoje. Eu vi ele estava acuado. Ele estava acuado, estava de cócoras ali. Ederson, em nenhum jogo, eu vi Ederson acocorado da forma que estava. São sinais que me deixou preocupado. Aí eu disse, o Sport não tem como. Dito feito, o Sport terminou 0-0. O Will quer complementar? Quer fazer algum complemento? Olha só, eu acho que essa equipe do Sport está faltando, às vezes, alguma mudança, e não só falo de nomes, mas falo uma mudança tática em alguns momentos para surpreender o adversário. Eu concordo. Eu vou dar um exemplo a vocês. Se vocês assistirem Titanic a primeira vez, vocês terão uma visão do filme. A partir de uma segunda vez, vocês irão ver coisas que vocês não estão vendo. A partir da 10ª vez, vocês já vão decorar a fala e tudo. Ou seja, se um time ele mantém sempre a mesma postura, veja só, se mantém sempre a mesma postura, mesmo os 11 titulares sempre, se ele não for um time letal sempre, ou dentro e fora de casa,
você vai acompanhar falhas com uma ou duas ausências no time. Como assim? Vou trazer um exemplo. O time do City conseguiu fazer com que fosse campeão após o Arsenal ter uma bela vantagem. Por quê? Porque é um time que tem banco, é um time que o Guardiola se reinventou com o Haaland, porque ele nunca foi de jogar com o centroavante, que é só o centroavante mesmo, porque para mim o Haaland, quando ele não faz gol, ele é um dos piores em campos, mas ele finaliza muito bem, e ainda bem que é uma das vertentes dele. Mas vou dar o exemplo do futebol brasileiro agora. O Botafogo é um time que hoje tem o Adrielson como o melhor zagueiro do Brasil, sem sombra de dúvida. O Lucas Perry é o melhor goleiro do futebol brasileiro. E o Tiquinho Soares é o melhor centroavante do Brasil atualmente. E o Eduardo talvez seja um dos melhores meias do Brasil hoje. Concordo plenamente. Então, qual é o ponto que eu quero tocar? São 11 jogadores que estão indo muito bem, mas se tiver uma baixa, lascou. Mesma coisa do time do Sport. Tipo, é um elenco que já não é essas coisas, porque não vence fora de casa. E quando tem uma baixa ou outra, não tem ninguém para complementar. Ou seja, com o Wagner Love hoje voltando de lesão, a perna pesa, não tem alguém para entrar e conseguir ajudar. Outra coisa, colocou o Eduardo no lugar do Everton, não entendi. O Edinho muito mal. Então, qual local você quer chegar, Will? Qual local você quer chegar? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se você percebe que de uma maneira não está dando certo, você tem que mudar. Mudar a postura, mudar a formação, ver quem pode entrar, ver quem não pode entrar, corrigir os erros. Porque a partir do momento que você corrige os erros, dá certo, meu amigo. Vocês estão me levantando, estão me levantando aí um questionamento que eu queria fazer para vocês. Faça. Talvez isso seja algo muito bom a se pensar. O Sport já vem mais uma cacetada de partidas no ano, e eu venho trazer um questionamento que eu faço isso, já comentei com o Guga algumas vezes, não sobre o Sport, mas sobre a seleção brasileira. E é algo que eu parei para pensar aqui. O adversário aprendeu como o Sport joga? Eu acho que é a questão de... Hoje em dia, todo mundo observa todo mundo, né, Matheus? Hoje o monitoramento ele é constante. Então, se você não cria, como o Will falou, um plano B, né? Ou até um plano C... Esse o quesito. Por quê? Porque se o Sport só tem uma forma tática de ser agressivo, se só tem uma forma de ser agressivo, todo mundo sabe qual é. Então... Até as substituições são as mesmas, pô. Vão ser criadas formas de o time do Sport ser anulado, coisa que hoje o Mirassol soube fazer. Então eu digo, assim como eu falei, meu pensamento em relação à seleção brasileira. O mundo aprendeu como a seleção brasileira jogou e foi pentacampeão. Depois que o mundo inteiro aprendeu, chegou a vez do Brasil aprender como é que eles jogam. Vocês entenderam? É a mesma forma do Sport. O Sport tem que ter uma segunda opção. Se o Sport não tiver e continuar na mesmice, e ser apenas um time agressivo, e só o adversário vai se sobrepor a gente todas as vezes. E Ederson tem que ficar ligado nisso. Se a gente não trouxer peças de reposição à altura, peças de reposição que consigam entrar e tenham uma visão de jogo e possa facilitar para quem já estava no time titular ou quem já estava ao decorrer da partida, a gente vai viver nesse estresse até novembro. E eu não quero isso. Nenhum torcedor quer isso. É isso minha preocupação. Eu acho assim, com relação ao futuro, né, pensando em longo prazo, eu acho que o Sport ainda está numa boa posição como contendor para subir. Mas me preocupa demais essa questão que a gente não tem um fator que desequilibre no banco. A gente tem um 11 titular muito bom. Eu acho que a gente tem um 11 titular do Sport. Talvez seja até o melhor da Série B. É o melhor da Série B. Mas o elenco do Sport eu não consigo ver hoje como um elenco para ser o melhor da Série B.
É um elenco que tem limitações e que faltam peças. Tá claro que faltam peças. Melhorou um pouco agora com essa chegada aí, principalmente de Ruiz. Peglo eu acho que é uma incógnita, como o Will disse. É uma incógnita, é um cara que a gente tem que esperar pra ver. Falta peças ainda pra chegar. Possa ser Ruiz também é uma incógnita também, porque assim, é um cara que vem de um futebol português, de um futebol europeu. Então a gente não sabe como é que ele já mostrou que quando jogou no Grêmio, jogou muito bem. Todos do Grêmio falam muito bem dele, até nas postagens você vê ele falando, mas é uma coisa que tem que ver como é que ele vai se readaptar ao futebol brasileiro. E quando eu digo readaptar ao futebol brasileiro, é se readaptar jogando numa Série B, que é diferente de jogar numa Série A. A gente vê muitos anos atrás aí, a Série B, de um tempo para cá, veio se tornando uma Série B mais forte do que já era, e por isso que os jogadores da Série B se tornaram mais visados para o futebol europeu, asiático, árabe, sim. Enfim, é algo que se tornou mais forte. Então eu quero ver como é que ele vai se readaptar ao futebol e se adaptar ao clube. É isso que eu tenho na minha cabeça, a primeira impressão assim. Mas é um jogador que tem o nome que tem, joga o que sabe, então é algo que a gente pode esperar. Então, pra gente arrematar essa discussão aqui de Henderson e passar para o melhor e pior em campo, Will, quando você falava na questão de teimosia de Henderson, é dentro dessa tecla que Matheus bateu aí com relação à seleção brasileira, a questão do plano B, plano C, esse questionamento que ele fez pra gente? Eu acho que em alguns pontos é necessário você ter uma base, certo? Um alicerce de uma equipe. E eu sei que falta reforços para o Anderson Moreira. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que não falta reforços. Acho que falta material humano para o Anderson Moreira trabalhar melhor. Mas dentro da necessidade, você sempre tem que criar alternativas. E é responsabilidade do treinador criar alternativas para que o time crie. E para mim, o Anderson ele insiste muito em algumas coisas. Essa teimosia. Vou lhe dar um exemplo. Pronto, a insistência do Matheus Vargas no time do Sport. O Juan Xavier hoje conseguiu produzir mais do que o Matheus Vargas. Não tenha dúvida. A insistência do Gabriel Santos. A insistência no Kaique. Enfim, mas falta quem ele iria colocar também, vamos pensar assim. Mas, poxa, algumas vezes, por que não colocar o time com 3 zagueiros novamente? Liberar o Everton, liberar o Igor Cariús, que são 2 caras bem ofensivos. Tentar fazer alguma coisa diferente, entrar no 4-4-2, colocar o Fabrício, colocar o Wagner à frente, tentar, sei lá, quem sabe, colocar um meio mais, coisa mais ofensiva com Juba, Jorginho, Filipinho e alguém por aquele lado, sei lá, pode ser o Wagner, né, fazendo a composição na verdade não, o Wagner fazendo o ataque, pode ser o Facundo Labandeira também, vamos pensar assim. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Obviamente fazendo uma questão tática aqui bem de improviso, que é necessário você ter um plano B quando as coisas não estiverem dando certo. Não estou dizendo que é terra arrasada, que o Sport não vai subir nem nada, mas veja só, quando falta material humano, você tem que utilizar o que tem, meu amigo. Porque se você ficar com desculpa de calendário, que não tem reforço, que não sei o quê, não vai chegar em lugar algum. Vou dar um exemplo, mas eu queria nem citar exemplo, porque eu não gosto muito da personalidade. Mas Cuca, quando treinou o Santos, e o Santos não podia contratar. O time chegou na final da Libertadores, com Marinho, Soteldo, e muitos jovens jogando muita bola. Uhum. Concordo. Não estou dizendo que o Anderson Moreira vai chegar na final da Libertadores com o Sport. Mas é você, na necessidade, utilizar alguns nomes. Porque não custava nada colocar um Jean, um Juan Xavier, um Nasson, Barata, se não fosse inconsequente, um Marcelo Aju. Ou seja, nomes que poderiam ajudar o Sport. O próprio Lucas André, que estava no banco hoje também. Quem? Lucas André também, que estava hoje no banco. Lucas André, que foi bem na fala de grupos da Copinha. Exato. Mas não utilizou desses jogadores. E hoje em dia falta repertório, falta elenco, falta dinheiro. Não vou dizer que falta dinheiro, porque chegou o dinheiro da Liga Forte aí.
mas falta diversas coisas. Dito isso, dito posto, vamos então eleger o pior e o melhor em campo. Hoje acho que a gente vai ter um pouquinho de trabalho para escolher o melhor em campo do esporte, mas eu vou, me permitam começar, porque eu vou escolher o único jogador hoje que tentou pelo menos fazer alguma coisa diferente. Mesmo voltando de 13 dias depois parado, né, ainda conseguiu correr o campo todo, para variar, né, novamente. E era o único que ainda conseguia tentar algo diferente, mas a turma não aproveitou. Então, vou de Wagner Love como o melhor em campo. O que talvez tenha mais tentado fazer as coisas ser diferentes. Não é que também não foi uma atuação também que a gente, nossa, que partida do Love, não. Foi o que tentou fazer alguma coisa diferente. Pra você, Matheus, melhor em campo, quem foi? Não consigo falar assim melhor em campo, mas o jogador que mais mostrou esforçado no quesito de força de vontade mesmo, mas como eu já tinha comentado antes, é o Love. O Love fez o papel de um meia e de um centroavante. Fez um papel de camisa 9 e de um camisa 10. Coisa que não deveria acontecer, principalmente para um cara que está voltando de lesão. Mas é ele, para mim, se a gente pode colocar assim como melhor em campo, muitas aspas aí, no melhor. Mas o pior em campo, eu posso dar o pior logo e todo mundo falar o melhor. Não, falta o Will, de melhor em campo, Will. Melhor em campo. Pronto, então eu deixo para depois. Pode falar aí, Will. Sem sombra de dúvida, Wagner Love hoje, pela intensidade, pela procura do jogo, por ser um cara além de 9, um 9,5, quase 10. Então, Wagner Love hoje. Pronto. Melhor em campo, Wagner Love. Matheus, pior em campo, então comece aí. O pior em campo, quem foi pra você? Sem sombra de dúvidas, Edinho. Edinho conseguiu errar até as próprias pernas. Hoje foi um jogo lamentável que eu pude acompanhar de Edinho hoje. Foi algo muito doido de se ver. Porque, meu amigo, as oportunidades que ele teve, o cara conseguiu estragar tudo. Cruzamento, que era para ser cruzamento, o cara deu um chute cruzado, isolando a bola, perdia a bola com facilidade, não conseguia concluir. Falta na barreira e tudo mais. Quando teve a oportunidade para fazer o gol, ele chutou cruzado, chutou muito fraco para a defesa do Muralha. Enfim, foi um jogo triste. E para mim, eu digo que hoje, para mim, foi o pior jogador em campo. Will? Para você? Certamente Edinho. Certamente Edinho. Eu também voto em Edinho. Pelo que não fez, na verdade, pelo que deixou de fazer. Vamos dizer assim. Eu voto em Edinho, mas eu faço uma menção aqui também à atuação de Luciano Juba hoje também. Muito abaixo. Muito abaixo. Antes da gente passar pro segundo bloco, vocês acham que essa história aí que rolou essa semana, da possível, que seria aí o possível hoje, né? O penúltimo, até o último jogo de Luciano Juba com a camisa do Sport, né? Pra quem não sabe, as informações é que o Bahia aumentou a oferta. Soltou essa informação. Cássio soltou essa informação lá do ENE 45. Disse que e Pedro complementou, disse que chegará uma proposta em torno de 4 milhões para Luciano Juba, mas Augusto Carreiras negou qualquer possível de que o Sport irá aceitar, e realmente está nas mãos do Sport. Exato. Se o Sport quiser aceitar, bom. Se não quiser, não vai. Não vai. Então foi uma história que correu aí nesse fim de semana, né? Que o Bahia está querendo mesmo adiantar a vinda de Luciano Juba para Salvador, né? Porque quer já ter o atleta aí antes do fechamento da janela. Vocês acham que essa conversa aí tá mexendo com a cabeça dele, Matheus? Essa história aí tá mexendo com a cabeça dele, ou ele realmente tá no momento de queda de produção? Eu acho que é uma queda de produção normal. Ele não ia conseguir manter uma temporada perfeita jogando com a camisa do Sport. Mas a gente sempre fica balançado, né? Quando se envolve um poder financeiro ao qual você pode melhorar a sua vida, a vida da sua família,
lhe balança. Mas as partidas anteriores que eu vi Juba, e a gente já sabe que essa novela já vem desde o início do ano, já passou do meio do ano já, então a gente já está calejado com essa história de Juba aí, ou ficar, Juba vai, Juba sai, Juba fica, e ele sempre continuou jogando bola, mas hoje a gente vê que é uma alteração do futebol dele. Hoje, para mim, foi esse exemplo. Ele não consegue manter uma sequência de excelência, assim como todo o grupo hoje não conseguiu manter jogando dentro de casa. Mas, para mim, eu acho que essa questão dessa notícia aí do Bahia preparar uma nova contraproposta, acho que não tem um peso gigantesco assim no desenvolvimento dele, no jogo dele em campo, não. E aí, Will? Como é que você tem visto aí? Queda de produção normal ou, de fato, essa história aí? Queda de produção normal, obviamente, mas se você ganha 60 mil e você sabe que daqui a pouco tempo você vai ganhar 400 mil... Daqui a 2 meses, né? Daqui a 2 meses. Não tem como você não pensar. Não tem como. É verdade, é verdade. Não tem como você não... tem uma chavinha que eu desligo e paro de pensar no Bahia quando eu entro em campo. Mesmo no seu subconsciente, você fica com medo de se machucar uma coisa ou outra. Porque se você leva uma leitada, você sabe que não pode atuar, você vai perder a oportunidade. Ou seja, tudo corrobora para que você dê uma diminuída. Entendeu? Uhum. Então, acho que isso também influencia. Mas o Luciano Juba, diferente de muita gente que tem pré-contrato ou qualquer coisa do tipo, não dá migué. Isso eu concordo. Ele não tá dando migué, não. Realmente é algo de se louvar da postura dele. Porque outros eu acho que já teriam até tocado o zaralho e já não estariam mais dividindo bola, ia estar inventando coisa para não jogar. Ou até mesmo ia dizer, não quero mais jogar. Ia até dizer, não quero mais jogar. Resolvo minha vida porque eu não vou mais jogar aqui. E Juba tem feito isso aí, não tem feito isso aí, tem se mostrado bastante profissional. Muito profissional. Eu acho também que é uma queda de produção normal, mas é claro que o torcedor vai ficar desconfiado. É claro que o torcedor vai ficar na bronca, né? Qualquer partida ruim que o Juba fizer daqui pra frente até o final do contrato, o torcedor vai ficar na bronca sim. É isso, torcedor e torcedora. Daqui a pouco a gente volta para continuar aqui o Rádio Esportice, porque a gente vai falar aí dessa reta final de primeiro turno do esporte na Série B do Campeonato Brasileiro. Os últimos jogos nós vamos fazer aqui uma previsão do que vai acontecer, do que pode acontecer nessa reta final aqui. Fazer uma brincadeira aqui com os nossos convidados aqui no Rádio Esportices para ver o que é que espera essa reta final aí. Faltam 3 jogos para terminar o primeiro turno. E aí? Será que o esporte termina ou não na liderança do Brasileirão? Daqui a pouco a gente volta. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Pois é, torcedor, torcedora, estamos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do Rádio Esportices, podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra. Sigam a gente aí nas redes e prestigiem aí o nosso trabalho. E também sigam aí, apoiem aí o trabalho aí também da galera lá do Monte Sport Show, o qual nosso amigo Will Thiago faz parte lá, né? Daqui a pouco ele vai também falar mais um pouquinho sobre o trabalho lá no canal do Lá com o Monte, tá bom? Vamos agora falar dessa reta final de primeiro turno aí pro esporte nessa Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Leão tem aí mais 3 compromissos aí até o final do turno no Campeonato Brasileiro. O esporte pega dia 14 a equipe do Atlético Goianiense, jogo que acontece lá no Antônio Ascioli, em Goiás, no dia 14 de julho. Depois enfrenta o Vitória da Bahia, o jogo no dia 19, partida que acontece aqui na Ilha do Retiro, e fecha o primeiro turno da Série B contra o Sampaio Corrêa, jogo que acontece no dia 23, não é isso? Isso.
23 de julho, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão, fechando esse primeiro turno do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vamos dar uma analisada aí nesses 3 adversários, né? Essa reta final. E aí fica a pergunta: dormirá o Sport campeão do primeiro turno ao fim dessas 3 rodadas? Quais são as chances disso acontecer? Tá difícil? É possível? Vamos aqui debater em cima disso. Vamos primeiro falar desses adversários. Estará no G4, sem sombra de dúvida, mas não dominará na liderança. Para mim, o Atlético Goianiense, que está à frente do CRB na tabela, em 11º, tem suas falhas, não tem um elenco tão bem. Não sei como o Alberto Valentim não pegou ainda. Tá bem pressionado lá. O time não é um time equilibrado, tem velhos conhecidos, né? Gustavo Coutinho tá por lá, já atuou no Sport, enfim. Mas é um time que não tem produtividade, mas mesmo assim, acho que o Sport empatará contra o Atlético Goianiense. Contra o Vitória, que tem o Elton Nem, o Osvaldo, tá chegando aí o Poveda, o Gabriel Poveda. Tem uma dupla de zaga muito bem estruturada, que é o Camutanga e o rapaz, não sei o que, Leonardo. Wagner Leonardo, que passou pelo Náutico. Enfim, o Zeca. Tem o meio campo também bem estruturado, time treinado pelo Léo Condé. Acho que o Sport consegue vencer dentro de casa, pelos seus domínios, mas terá dificuldades. E acho que empata também com o Sampaio Corrêa fora de casa. Mas aí, acho que há uma possibilidade maior do Sport vencer. Mas mesmo assim, acredito que pode vir um empate. Então acho que nesse recorte aí, em 12 pontos disputados, o Sport conseguirá 5. 9 no caso, né? 9 pontos. 9 pontos ganha 5. Eu sou de humanas. Então terminaríamos aí na previsão de Will e Thiago. Terminaríamos aí com 37 pontos. 37 pontos no primeiro turno. Não é uma pontuação boa, né? É uma pontuação boa. Mas será que em termos de título é a pontuação ideal? Matheus, para você, como é que você vê esses adversários aí e a sua previsão aí de pontos? Como é que você vê esses adversários aí pela frente? Assim como o Will já falou aí, né, nosso próximo adversário, o Atlético Goianiense, não vem numa crescente, principalmente jogando em casa. O Atlético Goianiense aí, que nos últimos 5 jogos jogando em casa foram 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. É muito preocupante para o time aí, que está tentando voltar para a Série A. Mas é complicado, porque o Sport nunca ganhou do Atlético Goianiense jogando lá. Verdade. As últimas 3 partidas que o Sport fez jogando lá foram empates. Então é algo que eu acho que o Sport vai empatar. Dos males o menor. Esse eu acho que vai ser o cenário que o Sport vai se encontrar. Aí a gente já tem 1 ponto. Na partida seguinte ao Atlético Goianiense Sport, Sport Vitória, é um jogo mais equilibrado, porque são 2 equipes que começaram muito bem a Série B. O Vitória deu uma queda de rendimento muito grande, era líder isolado na competição aí, estava batendo todo mundo, mas parece que faltou o gás, está faltando gás por lá e está caindo aos poucos. É algo que deve se preocupar mais, lembrando que é um elenco que é muito importante aí, o Elton Nem, o Zeca, tem o próprio Trellis, que jogou aqui no Sport, que anda fazendo gols lá nas oportunidades que tem. Mas é um jogo difícil, mas é uma partida jogando em casa que eu acho que Ederson não vai querer sofrer da mesma forma com que a gente sofreu contra o Mirassol. Acho que a gente consegue a vitória. Não vai ser fácil, mas a gente consegue vitória. Aí já são 4 pontos. E fechando o último jogo do primeiro turno, jogando com o Sampaio Corrêa.
o Sampaio Corrêa, que o Sport também nunca conseguiu ganhar lá em Sampaio. Os últimos jogos assim que o Sport fez jogando fora de casa lá, os 4 últimos jogos assim, o Sport perdeu todos. Então é um jogo complicado, principalmente pela classificação que o Sampaio está. O Sampaio hoje briga para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento ali. O Sampaio está com 19 pontos na tabela, abrindo a porta ali do Z4. Na 16ª colocação vem a Chapecoense com 15 pontos. Mas é um time que não está mostrando o que realmente todos os anos anteriores podia fazer, que é um time que sempre lutava para tentar buscar pelo menos uma 4ª vaga, e sempre batia na porta e ficava por ali mesmo. Mas esse ano é um ano diferente, é um ano que o time não está jogando bem. Então, em mandos de campo assim, eles têm uma positividade muito grande. Nas últimas 5 partidas foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A derrota em casa na rodada passada foi para o Criciúma, que o Sampaio perdeu 2-0 aí para o Criciúma. Mas o Sport, somando aí, a gente pode ter uma expectativa de que o Sport consiga mais um empate. Ou é a chance de... Eu acho que a chance mais real de o Sport ganhar fora de casa seria contra o Sampaio. Então eu vou ser bem mais realista do que qualquer outro torcedor. Acho que a gente consegue mais um ponto aí. Eu acho que a gente consegue somar um total de 5 pontos. Mas a gente não termina no primeiro turno na liderança, mas sim no G4. Eu também vou nessa mesma linha aí de vocês. Eu estava aqui analisando. Eu tenho um pouco de receio desse jogo contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Tenho um pouco de receio porque o histórico do Sport jogando contra o Atlético não é muito bom, fora de casa. Não é muito bom. Acho que o empate já seria aí um resultado de não se jogar fora. Ainda mais se Vitória e Novo Horizontino ficarem... Não, Vitória e Vila Nova jogam amanhã, né? Jogam nessa segunda pela Série B. Ficarem no empate. Acho que acaba sendo um resultado que não é de se desprezar. O jogo contra o Vitória, aí é um jogo que você joga em casa na ilha. Por mais que o horário seja bem complicado aí pro torcedor, 9h30 da noite, numa quarta-feira, né? Eita, lapada. Jogo cruel aí. Aliás, os horários aí que a CBF botou nos jogos do esporte, horríveis. Arroiado. Vai ter jogo aí também de 9. Vai ter um jogo na sexta também, 9h30 da noite. Eu não sei que... né? Enfim, mas quem manda é a PV, né? Então é complicado. Quem manda nessas coisas aí é a PV, então a gente apenas tem que abaixar a cabeça, né? Porque a gente é torcedor, né? Porque o clube poderia até fazer uma pressãozinha, mas não faz também. Então esse jogo contra o Vitória, eu vejo uma possibilidade sim de um bom resultado do Sport jogando dentro da ilha. E o jogo contra o Sampaio Corrêa é aquela coisa, né? Teoricamente é um jogo que o Sport tem condições de ganhar fora de casa, porque o Sampaio hoje não é uma equipe como nos últimos campeonatos. Não está fazendo uma bela campanha, como o Matheus falou. Não é nem de longe aquele Sampaio do ano passado que chegou a flertar com o G4. Chegou a flertar ali com o G4 para subir. Mas agora é um Sampaio numa situação diferente. É um Sampaio tentando se afastar do rebaixamento, sem muita perspectiva esse ano de brigar por muita coisa. Mas é aquela coisa, né? O Sport de fora de casa também não tem se imposto como um time que quer ser campeão da Série B. Não consegue se impor jogando fora da ilha. Então é um jogo que um cheiro de empate começa a exalar também. Então eu vou de 5 pontos também pro Sport. Vou nessa linha, empata com o Atlético Goianiense. Ganha do Vitória e empata com o Sampaio Corrêa. Fecha com 37 pontos. E provavelmente não fechará como líder, mas ali, né? Tomara que pelo menos ali, num raio de ação, porque vai ter logo de cara, né? Depois do CRB, vai ter o Novo Horizontino, né? Então vai ter... depois tem o Vila Nova, perdão. Depois tem o Vila Nova.
E aí, Novo Horizontino. Vai vir uma sequência pesadíssima de jogos aí pro esporte, né? São 2 jogos aí contra 2 times que podem estar no G4. Então, Até porque para fechar aí o primeiro turno, o Criciúma e o Vila Nova tem 2 jogos dentro de casa. A gente só tem um. a gente ainda É o tem que essa pesa desvantagem. também. A gente ainda tem essa desvantagem. E eu tava aqui pensando também numa coisa que eu queria aqui comentar com vocês. Daqui pro fechamento da janela, no dia 2, o Sport tem 5 jogos. A janela vai fechar exatamente, né, na partida contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova é quando fecha a janela. Então a gente tem 5 jogos até o fim da janela. A gente pode dizer, é muita coisa, mas não é não. Não é não, torcedor. Já passamos aí do meio do mês e depois não vai ter muito tempo para contratar, não. Então, Will, nós vamos ter que ser bem rápidos aí para resolver essas novelinhas aí contratuais, né, que a gente tem. Essa história se Juba vai ficar ou vai sair, se o embaixador vai voltar ou não. Eu não quero nem falar desse assunto porque eu confesso a vocês que eu já me enchi o saco dessa história de Diego Souza. Mas se você quiser falar, Will, fique à vontade, por favor. Não só você. Veja só, é um grande problema isso, né? Temporada passada o Sport contratou lá após um hiato temporal do começo da janela e acredito que nesta temporada está caminhando para o mesmo cenário. Diferente, porque o Sport já trouxe 2 nomes, mas falta mais coisa, mais um adendo, uma situação a mais. Qual o ponto que a gente bate? Que o Sport precisa ser objetivo, para não ficar com o refúgio, né? Ficar com a baba, como a gente chama aqui em Pernambuco, em Recife, o resto das contratações. E encerrar logo essas novelas. Eu não entendo. Augusto Ferreira falou que Anderson está aguardando aí para ter uma reunião com o Diego Souza, enfim. Por videoconferência, detalhe. E eu não entendo se está faltando internet em Orlando, aqui em Pernambuco, porque isso é algo que se resolve em duas horas de conversa, 1 hora de conversa. Querido, o que é que você quer da sua carreira? Ponto. Pois é. Boa. Acho que é só Você isso. aceitaria que ser Isso, banco? né? Você quer vir jogar no esporte? Não. Você quer vir no jogo? Pronto. Não, pronto. Tá bom. Bom, encerraria a novela. Acho que é simples, jogada simples, jogada rápida para finalizar isso logo. O torcedor já não aguenta mais esse imbróglio aí que foi criado. E Mas na verdade, toda temporada isso acontece. Tá chato. Mas Diego não pode ser considerado como política de pão e circo, né? Chega o Diego, os nervos ficam a flor da pele, todo mundo comemorando, e no final das contas chega apenas o Diego. Pois mais nomes. Exatamente, a gente precisa de mais nomes. Claro. A gente não pode, como você falou, a gente não pode viver de raspa. A gente não pode viver de raspar o tacho ali e ver o que é que sobra. A gente tem que ir atrás no mercado de jogadores que estão na ponta, que são jogadores de ponta, que o Sport já recebeu, já está, ou se não recebeu, vai receber aí uma bolada. Então a gente tem que pegar uma partezinha e começar a repartir e para fazer uma contratação, porque a gente não pode esperar até os 45 minutos do segundo tempo da janela fechar para saber quem é que vai chegar ou o que é que vai sair. Não adianta, a gente já teve 2 baixas aí no elenco, graças a Deus. Fui Kaique e Matheus Vargas, que já foram embora, um para Chapecoense, o outro para o Juventude, mas a gente tem que estar esperando a contratação. A gente não só pode ser feliz esperando, já tendo 2 contratações assinadas, porque, fica chato, velho. Fica chato ver conversa de carreira, conversando, dizendo que só depende de Ederson a contratação ou não. Velho, a gente já está ouvindo essa história há muito tempo. E ainda semana passada eu escutei a história de que Ederson não queria, pronto, acabou. Aí já se abre um precedente para outros jornalistas começarem a falar de que Carreira está tendo uma conversa com ele direto de Orlando e que espera aí uma conversa do jogador com o técnico. E aí, qual vai ser? Tu vai querer jogar, o técnico dá o aval,
vai querer ser banco para Love? Como é que tu vai querer? Salário, vamos fechar salário, mas você sabe que você está na beira da aposentadoria, você não está vindo numa temporada boa, você sabe disso, você vai querer receber isso? Ponto, fechou, não vai? Beleza, a vida que segue, cada um pro seu lado, e a gente não pode viver desse teatro que tá se tornando aí a Ilha do Retiro. Tá chato já, tá chato. Sabe qual é o problema, Matheus? Eu acho que está se tratando esse assunto com carinho demais, sabe? Exatamente. Eu acho que tem uma hora que grandes empresas precisam falar grosso. Patrão de grande empresa, às vezes, para falar grosso. E tomar decisões, Não às só vezes... grandes empresas, mas também pequenos negócios. Boa. Exatamente. Eu não poderia deixar aqui, Não, com certeza. Bela deixada. Mas então, assim, às vezes é preciso se tomar decisões impopulares, às vezes. Decisões que nem todo mundo vai gostar. E eu acho que o esporte está muito preocupado com essa coisa de querer agradar a torcida, de querer fazer um afago, um carinho no torcedor. Mas será que Diego Souza está preocupado mesmo com a situação daqui? Porque o cara tá lá, tá curtindo as férias dele e tal. Não tá parecendo que Diego Souza tá querendo retomar muito em breve a carreira dele, não. Tá muito mais, talvez... E outra coisa, nenhum jogador é maior do que a instituição. Exatamente. Isso é o principal. Mas aqui parece que as pessoas têm medo de falar um pouco mais grosso com o Diego Souza. Não pode falar grosso com o Diego Souza, não pode... Não pode impor uma situação a ele, porque ele vai ficar chateado. Pelo amor de Deus, meu amigo. O respeito a gente tem que ter até a segunda página, até o início da segunda página. Passou, vamos ser profissional. A gente sabe o carinho que a torcida tem por ele, o que ele fez no esporte, o que ele levou o nome do esporte. E que não vai se apagar se ele não vier ou não. E não vai se apagar. Não vai se apagar. Isso não tem como esquecer. O que ele fez pelo esporte, nada paga, sabe? Agora, o que a gente precisa é de que ele se mostre, comprometimento. Você tem um comprometimento de que você vem jogar no esporte? Tem que ter. Porque para jogar aqui, qualquer jogador aqui, para vir falar que vai fazer isso e aquilo, e depois para passar raiva, não mancha a tua história, tá ligado? Nada vai manchar a sua história. Mas a gente tem menos de um mês para fechar o negócio aí. Sabe? Agora a gente também não pode passar o resto do mês de julho inteiro nessa novela ainda para estar contratando. Aí chega perto da deadline ali, do dia 2, Diego Souza não vem. Isso no dia 31 de julho, no dia 1 de agosto. Falar, ele não vem. E aí, o meio de campo que a gente queria não fechou, vai fechar com qualquer cara? Exatamente. Vai contratar qualquer cara aí para tampar o buraco. Não é assim. Exatamente. O esporte não é a instituição Esporte Clube do Recife, não é qualquer coisa para estar tratando desse jeito. A diretoria tem que ter respeito com a instituição e com o torcedor, coisa que não está acontecendo. E para encerrar rapidamente essa discussão de reforço para a gente aqui, fechar aqui o nosso programa, uma última pergunta que eu queria fazer para vocês dois. Curto e grosso. Luan, vocês iriam atrás ou não? Não. Pronto. Isso é... E para encerrar logo essa conversa... Vai ser feliz. Jogador problema é um jogador que ficou no Grêmio e era aquele jogador, pronto, acabou-se. Se Renato Gaúcho quiser ele usar o Grêmio como casa de reabilitação, fique à vontade. Mas aqui na ilha não tem condições nenhuma, e ainda mais receber o salário que esse cara recebe. E sabe o que me deixa mais irritado dessa história? É Carreiras tratar esse assunto como se o esporte tivesse total tranquilidade de pagar o salário que esse cara ganha. Né? Ele falava como se fosse uma coisa que não dá pra trazer, como se ainda não, a gente tá conversando. Nem se Luan recebesse 60 mil reais, eu queria ele do esporte. Oxe, mesma coisa. Eu também, eu acho que, sinceramente, a chance desse cara dar certo aqui é quase que beirando a 0,00. É 0,0001%. E olha lá.
O cara que já Ele precisa de ajuda psicológica. Pô. Concordo, isso eu concordo. Ele já foi bem, alguma coisa que ele tem identificação, entendeu? Mas vai ter essa ajuda em outro lugar. Aqui, Então, aqui não tem Isso, ninguém, não. a gente não deveria nem estar chegando nesse ponto, porque é um assunto onde carreiras envolve aí, dá para trazer, meu amigo, não dá para trazer. A gente tem que colocar que Luan parou em 2017. Depois que ele foi pro Grêmio, depois que ele foi pro Corinthians, nada deu mais certo na vida desse cara. Nada. O que é uma pena, eu lamento muito por ele. Eu consigo colocar Luan no mesmo patamar de Jobson. É um jogador problema. Esse último envolvimento dele aí, da invasão no hotel, vários áudios saíram vazados aí que seriam 10 mulheres no quarto com mais 4 caras e muita droga. Aí você já vê quais as condições que a gente tem para trazer um cara para aqui. Para viver numa cidade litorânea, onde ele ia achar que aqui é pagode e cerveja. Não é assim não, meu amigo. Vá lá pro sul, volte pro sul. Até o próprio Renato Gaúcho disse que esse comportamento que ele tem, ele fazia da mesma forma lá no Grêmio, mas ele jogava. Então eu não quero um cara com esse perfil de comportamento jogando aqui. Não tem condições. E ainda mais recebendo 300, quase 400 mil reais por mês para não jogar. O cara tem contrato com o Corinthians até o final do ano. E o cara não joga. E sabe o que me... O cara recebe essa bolada, é inacreditável conceber essa ideia. E sabe o que é pior? Uma pessoa recebe só para ficar fora de... Nem ser relacionado o cara é, pô. E sabe o que é pior, só para encerrar esse assunto? É que tem torcedor do esporte que é a favor. Tem torcedor do esporte que queria. Não, mas eu não quero eu não quero um cara pra casar com a minha filha, eu quero pra fazer gol. Meu amigo, faz quanto tempo que o ano faz um gol como profissional? Vá ver. Que ele nem joga. Há quanto tempo ele não tá jogando? Pense nisso, né? Você tá querendo uma grife. Você não tá querendo jogador, você tá querendo uma grife. Né? Exatamente. Você quer uma grife. Pra chegar ao ponto de ele pedir não, vamos ser realistas, ele implorar para Vanderlei Luxemburgo botar ele para treinar com os jogadores, com o elenco, aí você vê o nível de jogador que ele é, sabe? Torcedor do esporte que tá pedindo isso é maluco. Tem que se internar na mesma clínica que Luan tem que se internar. Eu não consigo conceber essa ideia, não. Bom, meus amigos, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas sem antes passar aqui as considerações finais. Primeiramente, já agradecer imensamente a presença aqui de Matheus Ximenes e de Will Thiago aqui nessa conversa. Mais um podcast sensacional, né? Mais uma conversa que fluiu. Então, considerações finais. Will, vou começar com você. Muito obrigado já de antemão pela presença, viu, meu amigo? É isso, Gustavo. Hoje eu não falei tanto porque eu, enfim, fui acometido por uma, vamos dizer, infestação de marujos no meu interior. Estou todo inchado, literalmente, finalmente nas pernas. E o tempo que eu estava calado aqui, eu estava me coçando. Aí eu estou com os pés inchados, enfim. Esses maruins são tricolor, viu? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Esses maruins são tricolor, viu? Pode ter certeza. Me castigaram. Hoje eu estou cheio de dor, mas é um prazer inenarrável estar aqui novamente com você, com o Matheus Ximenes. Irei aparecer mais vezes, obviamente. Depende aí da sua vontade, da minha disponibilidade. Claro, mas casa é sua, é muito bom estar aqui, deixando meu jabá. Você que não é inscrito no canal Amor Esporte Show, se inscreva. Estamos próximos de chegar aos 19 mil inscritos. Temos vídeo todo dia às 10 da manhã, meio-dia e 5 horas. E a live 19h30. Boa noite, torcedor. Eu, José Pesquier, Lobo do Nascimento Filho. Todos os Vulgo Monte. Então, acompanhe aí. Um abraço para vocês e que o esporte deixe de nos perturbar. Tomara que deixe. Aliás, um abraço aí a Monte, um abraço aí a todo mundo que segue lá o canal. Sigam lá o Monte Esporte Show, continue prestigiando esse trabalho super legal de mídia independente, já que há muito tempo
e que tá aí chegando quase aí, vai bater os 20 mil inscritos com certeza daqui pro final, né? Daqui a uns 3 meses com certeza chega aí uns 20 mil inscritos com certeza. Matheus Ximenes, meu amigo, um abraço. Suas considerações finais, o que é que manda? Um prazer gigantesco, imenso aí, mais uma vez estando com vocês dois aí, podendo fluir, falando sobre o esporte, falando sobre futebol, fazendo as nossas análises ao fim de cada rodada, que é incrível estar aqui debatendo com quem sabe sobre futebol. Não estamos nas 4 linhas, mas estamos vendo fora dela e analisando muito bem. Mas é isso, cara. Eu me sinto hoje, faz muito tempo que eu não consigo ter esse sentimento de que o esporte empatou dentro de casa ou perdeu, algo do tipo, sabe? Parece que eu estou aprendendo no final de semana, reaprendendo a ter um final de domingo meio amargo, sabe? Meio triste. Tanto que eu falei pra você... Eu só espero que você não esteja com saudade das épocas de 2021, 2020, que a gente sempre ia dormir domingo, ponto da vida. Nenhuma saudade. Isso eu quero passar longe, final de semana. Começar a semana aí, a segunda-feira, cabeça inchada é a pior coisa possível. Mas eu falei pra você logo ao final da partida que eu tava muito triste com o resultado final e que eu nem consegui, não tava com vontade nenhuma de ir lá em Gildo para comprar um comida e um bebido. Infelizmente não fiz porque tava muito triste. Mas é um final de semana onde eu não quero ter o prazer de ficar pensando muita coisa. Então, pensar agora no futuro, porque o que aconteceu hoje aconteceu, tem que ser apagado, mas a gente não pode esquecer do que aconteceu dentro de campo. Mas eu torço muito para que o esporte volte a trazer alegria para o torcedor, volte a mostrar o futebol envolvente, agressivo, que o time tinha jogando no seu mando de campo, e que a gente consiga uma segunda vitória fora de casa, que seria aí algo importantíssimo se a gente conseguir aí essa vitória no meio de semana contra o Atlético Goianiense. Dar um ânimo a mais para a gente voltar na semana seguinte e daqui a 2 semanas para ter esse confronto aí, Sport Vitória. Quem sabe a gente marca aí 6 pontos na tabela. Vamos imaginar assim, né? Ser um pouco fora da realidade, mas é isso. Eu quero que a gente volte a dormir tranquilo e que o esporte possa trazer pra gente sonhos, não pesadelos. Então, agradecer novamente ao torcedor que nos acompanha aí nas redes sociais, nos acompanha no podcast, todo final de partida a gente faz pré-jogo também. Agradecer a vocês dois, que é praticamente um Romário e um Bebeto da narração do podcast. Então, muito obrigado aí. Aguardo vocês nas próximas e pelo esporte tudo, galera. Aquele abraço. Valeu, amigo. Valeu, Matheus. Um abraço. É isso, torcedor e torcedora. Estamos então fechando aqui o nosso Rádio Esportices. A gente volta em breve para falar mais do Leão da Ilha do Retiro, para falar mais aí das notícias que cercam o nosso amado e querido Esporte Clube do Recife. Então, é isso, torcedor, torcedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se cuide. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo em mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo esporte tudo, se cuide e até o próximo programa a gente se vê. Valeu? Um abraço, tchau, tchau.